Num piscar de olhos, tudo mudou. Naquele dia, o céu de Tenerife se tornou o túmulo de centenas de almas inocentes. Como dois Boeing 747 se encontraram na mesma pista, naquele dia nevoado. Foi apenas um erro de pilotagem, ou um cruel capricho do destino? As respostas se escondem em uma das ilhas mais pacíficas da Europa. Comunicações de rádio incertas, tensão crescente e um perigo invisível. Tudo isso era o grito silencioso daquele momento de horror. Um evento que parecia impossível resultou em uma catástrofe inimaginável. A colisão. Sons, gritos. O acidente de avião mais sangrento da história começou assim. Você está pronto para mergulhar nas profundezas desta história arrepiante? Para saber todos os detalhes da tragédia de Tenerife, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Porque toda história carrega uma lição. Uma escuridão profunda pairava sobre a pista do aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife. A névoa densa, como um sudário branco, engolia as luzes que piscavam esperançosamente. Essa incerteza onipresente era como um prenúncio de uma tragédia iminente. Naquele fatídico 27 de março de 1977, o destino tecia sua teia cruel, porém precisa, unindo dois gigantes da aviação e centenas de vidas inocentes para serem sacrificadas. O Boeing 747 da KLM, um majestoso gigante dos céus, com sua fuselagem azul e branca elegante, esperava impacientemente na pista. Este era o voo KLM 4805, uma jornada cheia de sonhos de Amsterdã para as praias ensolaradas da Gran Canaria. Mas essa viagem seria inesperadamente interrompida. A bordo, havia casais viajando com suas famílias, amigos em férias há muito tempo planejadas, centenas de pessoas que refletiam a diversidade da vida. Havia sorrisos ansiosos em seus rostos, desejos, conversas alegres sobre os dias futuros. Risadas em holandês, as doces palavras de crianças pequenas enchiam a cabine. Ninguém sabia que seus momentos de felicidade logo se transformariam em uma terrível tragédia. Ao leme da aeronave estava o capitão de Coville Duisen Van Zanten. Ele era um piloto experiente e altamente respeitado no mundo da aviação, conhecido por sua perícia em manobrar a aeronave. Sua reputação era impecável, como uma estrela descida dos próprios céus. Mas desta vez, nem mesmo a vasta experiência do capitão poderia mudar a cruel ironia do destino. Foi naquele momento, naqueles segundos em que a aeronave estava pronta para a partida, que o destino selava o fim de centenas de vidas. Não muito longe, outro gigante era vítima da mesma névoa, o Boeing 747 da Pan, apelidado de Clipper Victor. Este era o voo PA 1736, de Los Angeles para Las Palmas. No entanto, um alerta de bomba no aeroporto de Las Palmas os havia desviado inesperadamente para Tenerife. Havia pessoas de várias nacionalidades a bordo, principalmente americanos, desfrutando da promessa de descanso nas ensolaradas ilhas espanholas. Cada passageiro tinha sua própria história, seus próprios sonhos, seus laços com o mundo. Casais idosos, recém-casados, estudantes de férias, todos ansiosamente esperando para chegar a Las Palmas. A tripulação americana experiente e profissional tentava manter a calma em meio a crescente expectativa e incerteza. A comunicação com a torre de controle era hesitante, as vozes eram cortadas por estática, as mensagens não podiam ser transmitidas completamente devido à confusão. Era como se uma força sombria estivesse tentando interromper a comunicação. Na cabine da KLM, o capitão Van Zanten olhava para os mapas com inquietação. Atrasos nunca eram do seu agrado. Sua leve impaciência era na verdade um sinal de grande pressão. O primeiro oficial Klaas Meyers e o engenheiro de voo Willem Schelder também compartilhavam essa tensão silenciosa. Lá fora, a névoa parecia ganhar vida, envolvendo o avião em um abraço frio e aterrorizante. Alguns passageiros olhavam pelas janelas embaçadas, sentindo uma leve apreensão além da curiosidade. Uma senhora idosa apertava um crucifixo em suas mãos. Talvez a sombra escura da tragédia futura estivesse passando por seu coração. Um jovem casal sussurrava palavras de amor um para o outro, alheios ao mundo, seus momentos inocentes contrastando estranhamente com o fim terrível que se aproximava. Na aeronave da Pan, a situação era semelhante, predominavam a expectativa e uma leve decepção. O capitão Victor Grubbs mantinha contato constante com a torre para saber quando o aeroporto de Las Palmas seria reaberto.
O primeiro oficial Robert Bragg e o engenheiro de voo George Warnes monitoravam os instrumentos constantemente, observando cada indicação com cuidado. Havia um burburinho incessante entre os passageiros. Alguns reclamavam do atraso, enquanto outros tentavam manter o ânimo com piadas tensas. Uma criança, alheia ao ambiente sombrio, desenhava alegremente em seu caderno com lápis de cor, seus rabiscos contrastando estranhamente com o cinza lá fora. O tempo se arrastava, cada minuto parecia uma eternidade. A névoa não dava sinais de se dissipar, mantendo os dois gigantes de aço aprisionados em um vórtice de incerteza. A comunicação entre as aeronaves e a torre de controle tornava-se cada vez mais confusa, as vozes distorcidas pela estática, as mensagens não podiam ser transmitidas completamente devido à interferência. Às vezes, até pequenos e ordinários mal-entendidos levam a grandes tragédias. Foram esses pequenos erros, para dizer o mínimo, que semearam as sementes de um desastre sem precedentes. Cada palavra, cada onda sonora, era significativo e suficiente para mudar o destino. Então, a KLM foi autorizada a taxiar pela pista. O capitão Van Zanten acelerou os motores. Um rugido poderoso cortou o silêncio opressor da névoa. O Boeing começou a se mover lentamente, suas luzes de navegação cortavam a escuridão úmida, como se tentassem iluminar o caminho. Na cabine, a tensão era palpável. A visibilidade era quase zero, exigindo a máxima concentração da tripulação. Todos prendiam a respiração, observando cada movimento de seus colegas e dos pilotos. Ao mesmo tempo, a torre de controle instruiu a Pan a taxiar na mesma pista na direção oposta e sair na terceira interseção. Em condições de baixa visibilidade, esta era uma manobra realmente complexa. Na cabine do Clipper Victor, o capitão Grubbs e sua tripulação seguiam as instruções com a máxima cautela, mas a névoa tornava essa tarefa extremamente difícil. Eles estavam avançando como se estivessem em um labirinto invisível. Na mente dos pilotos da KLM, a permissão de decolagem parecia já ter sido dada. As palavras "autorizado para decolagem" ecoavam em seus ouvidos. O desejo de decolar, de atravessar a barreira de névoa, talvez ofuscasse sua decisão. Talvez essa pressa fosse resultado de horas de atraso e fadiga. Na cabine, a conversa se intensificava, a confirmação da rota, os procedimentos finais eram discutidos. Mas havia uma comunicação clara sobre a necessidade de esperar pela confirmação de que a pista estava livre. Essa dúvida pairava no ar como a névoa densa que os envolvia, uma pergunta sem resposta. De repente, em meio àquele rugido e as vozes cortadas, uma transmissão ambígua da torre chegou a KLM. Ok. Você está autorizado para a decolagem. Aguarde a Pan ao sair da pista. Essa frase estava repleta de potencial para mal-entendidos. Para o capitão Van Zanten, com pressa para decolar, as palavras "você está autorizado para a decolagem" soaram como uma permissão definitiva. A frase "aguarde a Pan ao sair" talvez se perdeu na estática, em sua própria convicção de que a pista estaria livre. Foi um exemplo amargo de como a mente humana funciona sob pressão. Na cabine da Pan, a tripulação ouviu essa comunicação e o primeiro oficial Bragg expressou sua preocupação imediatamente. "Não, ainda estamos taxiando na pista." Sua voz, este protesto cheio de esperança, pode não ter chegado claramente à cabine da KLM devido à distância e interferência. Era como se o universo tivesse decidido separá-los. O capitão Van Zanten, apesar de sua vasta experiência e grande reputação, tomou uma decisão fatal naquele momento. Ele soltou os freios e acelerou os motores a toda potência. O Boeing 747 começou a avançar pela pista embaçada com uma velocidade terrível, seus poderosos motores expelindo fumaça e um som ensurdecedor. O movimento da aeronave era como uma entidade cumprindo o veredito do destino. Naquele momento crítico, a Pan ainda estava na pista, invisível na névoa densa. A terceira interseção que deveriam ter saído havia se perdido na confusão e na baixa visibilidade. Era como se você acordasse de um pesadelo, mas a realidade fosse ainda mais terrível. Ambas as aeronaves, sem saber, aceleravam uma em direção à outra. De repente, no meio da névoa densa, as luzes da Pan surgiram como pesadelos. Já era tarde demais. O capitão da KLM tentou desesperadamente decolar, puxando o manche com toda a força. Mas a aeronave já havia atingido a velocidade máxima. Mas a velocidade era muito alta e a distância muito curta. Houve um silêncio aterrorizante de alguns segundos no ar, e então...
O impacto foi catastrófico. Um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio da névoa, seguido por uma explosão gigantesca que iluminou brevemente o céu com uma luz infernal. Este foi o início de um dos maiores acidentes de avião do mundo. A torção do metal, a dança aterrorizante das chamas, os destroços voando por toda parte. Tudo isso era prova de que centenas de vidas haviam chegado ao fim em poucos instantes. O impacto sacudiu a ilha de Tenerife, anunciando a tragédia que acabava de atingir centenas de vidas. Naquele momento de horror, vidas foram interrompidas, sonhos despedaçados, famílias desfeitas. O céu, antes símbolo de liberdade e esperança, havia se tornado o palco de uma das maiores catástrofes da história da aviação. O silêncio que se seguiu à explosão era ensurdecedor, criando um vazio doloroso preenchido apenas pelo crepitar das chamas e o lamento do vento soprando na névoa. O motor calou. O piloto gritou. O silêncio caiu. Esta frase reflete a crueldade daquele momento, a impotência e o horror humanos. A vida, em sua fragilidade, confrontou a força destrutiva de um erro humano amplificado por uma coincidência fatídica de circunstâncias. Cada desenvolvimento feito para evitar que tais tragédias se repitam é um grito silencioso pelos perdidos. Compartilhe esta história com seus amigos, porque toda história carrega uma lição. Você acha que o piloto foi realmente culpado, ou a cadeia de causas que levaram ao acidente foi mais complexa? Deixe seus comentários. Que medidas devem ser tomadas para que esta tragédia não se repita? O som da explosão estraçalhou a quietude da ilha de Tenerife, mergulhando tudo em horror. Não foi apenas um estrondo, foi um grito, o clamor de centenas de vidas silenciadas num instante, sonhos desvanecidos em chamas. Um som ensurdecedor pairava no ar, seguido por uma gigantesca explosão que iluminou brevemente o céu com uma luz infernal. O céu se tingiu de vermelho dourado, como se o próprio mundo estivesse chorando sangue. O estalar dos metais, a dança das chamas, os destroços voando por toda parte. Tudo isso era a terrível prova de que, em poucos instantes, centenas de vidas haviam chegado ao fim. Esse impacto abalou não apenas o aeroporto de Los Rodeos, mas toda a ilha de Tenerife, anunciando a tragédia que acabara de se abater sobre centenas de vidas inocentes. A magnitude do acidente era tão grande que o barulho foi ouvido e a vibração sentida até mesmo em outras partes da ilha. Os moradores olhavam pelas janelas, observando com horror o brilho vermelho e as nuvens de fumaça preta que cobriam o céu. Eles ainda não sabiam que, naquele exato momento, uma das maiores catástrofes da aviação havia sido escrita com sangue na história da humanidade. As nuvens de fumaça preta que se elevavam do local do acidente, subindo em direção ao céu, permaneceram suspensas no ar por um longo tempo como a assinatura sombria dessa tragédia. A composição do ar havia mudado, o cheiro de queimado permeava tudo. Equipes de resgate chegaram imediatamente ao local do acidente, sem perder tempo. Polícia, bombeiros, equipes de paramédicos, todos foram mobilizados em um instante. Mas a cena que encontraram era indescritível. Tudo estava em chamas. As explosões dos tanques de combustível e as chamas quentes resultantes da desintegração das aeronaves transformaram a área em um inferno. O que restava dos aviões eram apenas pedaços de metal retorcido, carcaças carbonizadas. O ar estava saturado com o cheiro amargo e desolador de combustível queimado e da tragédia humana. Os socorristas, tentando passar pela fumaça e pelas chamas, procuravam desesperadamente por sinais de vida. Todos sabiam que as chances eram mínimas, mas a esperança permanecia até o último momento. Talvez um milagre acontecesse. No entanto, cada pedaço de destroço, cada fragmento de cinza, era o vestígio de vidas que um dia foram plenas, e agora reinava apenas o silêncio. A expressão nos rostos dos socorristas revelava claramente o horror daquela cena. Eles estavam chocados com a magnitude da tragédia e, ao mesmo tempo, continuavam a busca por vidas com suas últimas forças. A escala desta tragédia era inimaginável. 2 gigantes Boeing 747, em apenas alguns segundos terríveis, haviam se tornado o túmulo de centenas de pessoas. Dos 396 a bordo do avião da Pan, apenas 61 sobreviveram. A sobrevivência deles foi um verdadeiro milagre, mas seus corpos estavam cobertos de queimaduras profundas e ferimentos graves. Muitos enfrentaram traumas físicos e psicológicos que carregariam por toda a vida. Eles eram as testemunhas vivas da tragédia e os portadores desse horror. No avião da KLM, infelizmente, não houve sobreviventes.
Todos os 248 passageiros e membros da tripulação foram vítimas da catástrofe, incluindo o capitão Van Zanten e sua equipe. Ninguém a bordo da aeronave conseguiu escapar desse horror. No total, 583 pessoas perderam suas vidas nesse terrível acidente. Este foi o acidente de aeronave de passageiros mais mortal na história da aviação. Cada número significava uma família desfeita, um sonho inacabado. Cada vida perdida criou um vazio no universo. Para investigar as causas do acidente, uma equipe de investigação internacional foi imediatamente formada. Composta por especialistas espanhóis, holandeses e americanos, a equipe começou a examinar cada detalhe, cada pista. As operações do aeroporto, os registros da torre de controle, o estado técnico das aeronaves e, o mais importante, as caixas pretas foram foco da atenção. Embora chamadas de caixas pretas, esses dispositivos, na verdade, são a prova de fogo de cor laranja brilhante, cheios de gravações de voz, gravador de voz da cabine, CVR, e dados de voo, gravador de dados de voo, FDR, e foram as evidências mais importantes para desvendar os segredos da tragédia. Eles revelariam a cronologia do evento, as últimas palavras dos pilotos, o som dos motores, os sinais de alerta e todos os parâmetros de voo. Cada gravação garantia um passo mais perto do momento da tragédia. Ouvir as gravações da caixa preta foi uma experiência terrível e emocional para os investigadores. Cada segundo constituía um elo na corrente que levou à catástrofe. O gravador de voz da cabine da aeronave da KLM mostrou que o capitão Van Zanten estava sob alta tensão e impaciência. O longo atraso. Os aviões esperaram no chão por horas. A tensão causada pelo alerta de bomba em Las Palmas e a névoa densa em Tenerife colocaram o piloto sob ainda mais pressão. Os especialistas determinaram que Van Zanten havia tido uma falsa percepção de que a decolagem foi autorizada. Em sua mente, essa permissão já havia sido dada e ele estava apenas esperando pela confirmação. Essa condição psicológica o levou a tomar uma decisão precipitada. A confiança excessiva de um piloto em sua própria experiência e habilidades às vezes pode levar a consequências tão amargas. Nas gravações de voz, a comunicação da torre de controle com a KLM era claramente audível. Ok. Você está autorizado para a decolagem. Aguarde a PAN sair da pista. No entanto, os pilotos da KLM entenderam apenas a primeira parte, ou seja, você está autorizado para a decolagem. A segunda parte, aguarde a PAN sair da pista, ou foi perdida no ruído, ou não foi interpretada corretamente devido à sua condição psicológica. De acordo com algumas teorias, o som vazio no rádio, o momento em que a palavra não termina completamente, o transmissor de rádio ainda permanece aberto, impediu que a equipe da KLM ouvisse a última frase. A conversa entre os pilotos também aprofundou esse mal-entendido. Embora o primeiro oficial Miles tenha perguntado, ainda estamos esperando a PAN sair, não é? A resposta de Van Zanten foi, não, já fomos. Isso foi um sinal de que a decisão já havia sido tomada e não havia como voltar atrás. As gravações da aeronave da PAN, por outro lado, revelaram outra verdade terrível. Elas indicaram que a PAN ainda estava na pista, mas não conseguia ver nada devido à névoa densa. Eles haviam ouvido o som da KLM, mas não haviam entendido completamente o que isso significava. As últimas palavras dos pilotos da PAN deixaram um eco terrível nos ouvidos. Olha, lá vem ele. Estamos na pista. Não vamos conseguir escapar. Essas palavras foram gravadas alguns segundos antes daquela terrível colisão que rompeu o silêncio. Essas gravações revelaram o horror da tragédia em sua total nudez. Os resultados da investigação revelaram várias causas principais. Erro do piloto, KLM. A má interpretação do capitão Van Zanten da mensagem da torre de controle e sua decisão de iniciar a decolagem sem saber que a PAN ainda estava na pista. Sua pressa e o desejo de ir embora foram os principais fatores que contribuíram para esse erro. A autoconfiança excessiva do piloto e a pressão devido ao aeroporto movimentado também influenciaram essa decisão. Falhas de comunicação. Mensagens ambíguas entre a torre de controle e a KLM que levaram a mal-entendidos. Além disso, ruídos e interferências causados por várias aeronaves falando simultaneamente no mesmo canal de rádio. Adicionalmente, o problema do som vazio no rádio, onde uma transmissão começava antes da outra terminar, impediu que as mensagens fossem totalmente ouvidas. Condições climáticas. A névoa densa que reduziu drasticamente a visibilidade.
Isso tornou extremamente difícil para os pilotos se verem e localizarem os pontos de saída. A visibilidade era inferior a 300 metros, um nível criticamente baixo para operações de decolagem e pouso. Deficiências do aeroporto. A falta de um sistema de radar de solo ground radar no aeroporto de Los Rodeos foi um problema sério. Se esse sistema estivesse presente, os controladores poderiam ter visto a posição das aeronaves com precisão, mesmo na névoa, e poderiam ter evitado a tragédia. A ausência de tal sistema levou à incapacidade da torre de controle de ter uma visão completa da situação. Barreira linguística e terminologia. Foi também levantada a possibilidade de que sotaques holandeses e espanhóis causando alguns mal-entendidos durante a comunicação em inglês. A falta de aplicação de terminologia padronizada na comunicação da aviação também contribuiu para os problemas. As consequências do acidente levaram a grandes mudanças na indústria da aviação internacional. As regras da aviação foram revisadas e aprimoradas. Uma das mudanças mais significativas foi a implementação da regra: o capitão não pode iniciar o táxi sem a permissão total de decolagem do controle de tráfego aéreo. Essa regra visava evitar decisões precipitadas pelos próprios pilotos e garantir a total autoridade da torre de controle. Além disso, a importância de uma comunicação clara e inequívoca entre pilotos e controladores foi enfatizada. Mais atenção foi dada à instalação de radares de solo em aeroportos, especialmente naqueles que operam em condições de baixa visibilidade. Os padrões internacionais foram mais rigorosos, e tópicos como fatores humanos e gerenciamento de recursos da cabine, CRM, foram incluídos nos programas de treinamento de pilotos. Esses treinamentos visavam capacitar os pilotos a tomar decisões mais precisas sob pressão, fortalecer a comunicação dentro da tripulação e detectar erros potenciais precocemente. Quem foram os culpados dessa tragédia? Embora os resultados da investigação apontem o piloto da KLM, Capitão Van Zanten, como o principal responsável, muitos fatores contribuíram para que a tragédia acontecesse. O papel da torre de controle nas falhas de comunicação também foi notado. No entanto, ninguém foi responsabilizado criminalmente. A companhia aérea KLM concordou em pagar uma grande quantia de indenização às famílias das vítimas do acidente. Esta foi uma resposta financeira, mas nada poderia trazer de volta as vidas perdidas e as feridas abertas nos corações das famílias. A tragédia de Tenerife dolorosamente nos lembrou como um pequeno erro pode levar a grandes catástrofes. Foi uma lição de que a segurança da aviação deve estar em constante desenvolvimento e sempre ser uma prioridade. Cada acidente cria uma base para uma nova lição, um novo desenvolvimento. O objetivo é prevenir tragédias semelhantes no futuro e maximizar a segurança. Houve sobreviventes nesta tragédia. Cada uma das 61 pessoas que escaparam da aeronave da PAN tinha sua própria história. Eles sobreviveram com queimaduras, fraturas e, o mais importante, um trauma psicológico profundo. Muitos receberam tratamento por anos, incapazes de esquecer aquele dia terrível que assombrava até seus sonhos. Suas histórias refletiam a dor e as lutas dos sobreviventes. Para eles, a vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Alguns dedicaram o resto de suas vidas à segurança da aviação, lutando para que a tragédia não fosse esquecida e as lições fossem aprendidas. Eles se tornaram as vozes silenciosas dos perdidos, mantendo viva sua memória. A tragédia de Tenerife foi escrita em letras douradas na memória de sangue da história da aviação. Não foi apenas um acidente técnico, mas também um exemplo amargo da interação da decisão humana, comunicação e destino. Cada vida era uma história. Cada perda deixou uma cicatriz profunda. Este evento marcou um ponto de virada na indústria da aviação, influenciando significativamente o treinamento de pilotos e controladores, os protocolos e a abordagem geral da segurança. A memória das vítimas desta tragédia nunca deve ser esquecida. Seus nomes viverão em cada avanço da segurança da aviação. Cada nova regra, cada avanço tecnológico, é um clamor silencioso daqueles que perderam suas vidas no aeroporto de Los Rodeos naquele dia. Que suas mortes não sejam em vão. Esta tragédia nos ensinou que mesmo o menor erro, como um inimigo invisível, pode levar a grandes catástrofes. Portanto, é sempre necessário ter cuidado, valorizar a comunicação e priorizar a segurança acima de tudo. Cada desenvolvimento feito para evitar que tais tragédias se repitam é o grito silencioso dos perdidos. Cada vida é valiosa. Cada erro é uma lição. E para você, qual foi a maior lição aprendida com essa tragédia?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Inscreva-se, porque toda história contém uma lição, e é nosso dever transmitir essas lições às gerações futuras.